Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula de inglês? Na aula passada, eu enviei para vocês uma videoaula sobre os modal verbs, verbos modais. E nós iniciamos falando sobre o can, may, might e could, certo? Bom, vamos revisar o que foi falado para vocês a respeito desses modal verbs. Eles são auxiliares, utilizados na língua inglesa. Não existe uma estrutura correspondente na língua portuguesa, então a gente tem que entendê-los dentro da estrutura da língua inglesa. E esses que nós começamos a falar na semana passada, o can, may e might, primeiramente esses três, can, may e might. Ó, até coloquei um slide aí para vocês, olha. Eles são usados para expressar habilidade ou capacidade, permissão ou possibilidade de que algo aconteça. Então, retomando, só para a gente retomar o que foi falado antes de prosseguir, olha só, eu coloquei aí para vocês o can, certo? O can, ele é o mais amplo deles, porque ele pode ser usado tanto para falar de algo que você sabe ou não sabe fazer, ou seja, uma habilidade. Ele pode ser usado para pedir permissão e ele pode ser usado para falar simplesmente de uma possibilidade. Então, reparem, olhem só. Can I sit here? Posso me sentar aqui? Nesse caso, eu pedi uma permissão, né? Para responder que sim ou que não, você deveria dizer yes, you can. Sim, você pode. Ou então, no, you can't. Não, você não pode. Porque o can't é a mesma coisa que cannot, certo? É a contração da forma negativa. Outro exemplo que eu coloquei, I can speak English. Eu sei falar inglês, eu consigo falar inglês. Então, nesse caso, ele foi usado para expressar uma habilidade ou uma capacidade, algo que eu sei fazer. E, na última, you can be tired, rest a little. Você deve estar cansado, descanse um pouco. Aqui eu usei para falar de uma possibilidade, ou seja, eu estou deduzindo que você está cansado pela sua feição, né? Pelo seu estado de ânimo. Então, olhem só, can pode ser usado para permissão, habilidade e para falar de uma possibilidade, ok? Depois, o may, ele é um pouquinho mais reduzido, porque ele pode ser usado para pedir ou para dar uma permissão, e ele pode ser usado para falar de uma possibilidade de que algo aconteça, ou seja, eu não posso utilizar may para habilidade ou capacidade, para falar de algo que eu sei ou que eu não sei fazer. Então, olhem só, may I help you? Posso te ajudar? Estou pedindo uma permissão. E olhem a outra, Paul may arrive on Monday. O Paul deve chegar na segunda, né? Então, é possível que ele chegue na segunda. São as duas situações em que eu posso utilizar o may para falar de uma permissão ou de uma possibilidade. Eu não utilizo o may para falar de algo que eu sei ou que eu não sei fazer, certo? Olha só, ele é um pouco mais formal, certo? Então, em uma situação mais formal, onde você não conhece muito bem a pessoa, talvez você deva utilizar may ao invés de usar o can nas circunstâncias onde isso for permitido. E, por último, nós temos o might, né? Bom, o might, ele é usado só para falar de possibilidade, certo? Ele só serve para falar de possibilidade. Eu não uso might para pedir permissão, eu não uso might para falar de algo que eu sei ou que eu não sei fazer. Então, olhem só. The sky is gray, the sky is cloudy, it might rain later. O céu está nublado, o céu está cinzento, pode chover mais tarde, né? Então, eu tô olhando o céu todo nublado, provavelmente vai chover, mas é uma possibilidade, pode ser que não chova, ok? E então, esses são os que foram falados na última aula. Ah, e também o could, né? Bom, o could, ele vai ser utilizado, primeiramente, ele pode ser usado como poderia, certo? Então, olha só, if I had money, I could help you. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia te ajudar. E ele pode ser usado também quando você quer falar de algo que você sabia ou não sabia, que você tinha ou não tinha uma habilidade para fazer no passado. Olhem só. When I was a kid,
I could not ride a bike. Quando eu era criança, eu não sabia andar de bicicleta. Porque como é que eu vou usar o can no passado? Não tem jeito. Então, nesse caso, se eu quero falar de algo que eu sabia, que eu conseguia ou não fazer, eu vou utilizar o could, onde no presente eu utilizaria o can. E o could, como eu acabei de falar, ele pode ser, a gente vai usar ele em situações mais formais, quando a gente não tem muita intimidade com a pessoa. Então, por exemplo, se eu vou pedir alguém para abrir a porta, né, eu posso dizer, se é meu irmão, minha mãe, please open the door. Ou eu posso ser um pouquinho mais educado, can you open the door? Você pode abrir a porta, por favor? Agora, se eu vou me dirigir a uma pessoa que eu não conheço, ou minha professora dentro da sala, aí eu vou usar o could, que ele é bem mais formal. Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Então, beleza. Até agora nós falamos dos 4 que já tinham sido apresentados na semana passada. Fiz só um review, ok? Can, may, might e could. Vamos passar para os próximos. Bom, os outros que eu vou apresentar para vocês, que também são amplamente utilizados na língua inglesa, são would, should, must, shall, will e o ought to, certo? Vamos entender cada um deles. Vou tentar ser breve, né? Porque não tem muito segredo. É só você saber qual que é a função, qual que é a colocação dele na frase e você, quando ler, quando encontrar num texto, você vai matar a charada, certo? Então, olha só. Primeiro deles, would. Eu escrevi aí para vocês que o would, ele não tem uma tradução isoladamente. Não tem jeito de eu traduzir igual, por exemplo, o could. Eu falei que ele significa poderia. O would, para ele ser traduzido, ele vai depender do verbo que o acompanha. Então, olha os exemplozinhos que eu coloquei para vocês. I would like. O verbo é like, gostar. Então, I would like, eu gostaria. I would die, eu morreria, porque die é o verbo morrer, né? I would sleep, eu dormiria, porque sleep é o verbo dormir. I would go, eu iria, porque go é o verbo ir, certo? E ele tem a forma contraída, que é muito utilizada tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita, que em vez de falar I would, fala I'd, que é o pronome, né, apóstrofe e a letrinha D. Então, ó, I'd like, em vez de falar I would like, fala I'd like, I'd go, I'd sleep, certo? Essa é a forma contraída. Então, olhem só o exemplo que eu coloquei para vocês. I'd like to live in Europe. Eu gostaria de morar na Europa. Quem não gostaria, né, gente? A Europa é tão linda. Bom, então olhem só. O would não tem tradução isoladamente, ele vai depender do verbo que vem depois dele. O próximo é o should. O should, ele é utilizado quando você quer aconselhar, advertir alguém sobre determinada coisa. Então, olhem só. If you want to pass the exam, you should study more. Se você quiser passar no teste, se você quiser passar na prova, você tem que estudar mais, você deveria estudar mais. Ou então, you should not use your father's car with no permission. Você não deveria usar o carro do seu pai sem permissão. Então, perceberam que nós utilizamos o should para fazer uma advertência, para dar um conselho. Em todos os modal verbs, vocês vão perceber que quando a gente quer fazer a forma negativa, o not vem depois do verbo. Existem as formas contraídas? Existem, tanto para afirmativa quanto para negativa. No caso do should, por exemplo, a forma contraída negativa é shouldn't, que é a mesma coisa que should not, igual eu coloquei para vocês aí no slide, certo? Bom, o ought to, ele é o único que tem o to, porque como foi falado para vocês lá na primeira aula, e eu vou repetir agora, os verbos modais, a gente nunca coloca to depois deles. Então, eu vou dizer I can dance. Eu sei dançar. Eu nunca vou dizer I can to dance. I should to go. Não tem to depois de modal verb. Mas esse aí tem, professora. Na verdade, o to faz parte dele, é um acessório dele. Então, é o único que vai ter o to. Qual é a função do ought to? Ele é a mesma coisa do should. Ele é usado para dar um conselho, para advertir alguém, só que ele é um pouquinho mais formal
e talvez possamos dizer que por ser mais formal, ele é menos utilizado que o should, mas pode ser usado nas mesmas situações. Então, olha só. You ought to donate some clothes. You have too much. Você deveria doar algumas roupas, você tem demais. Então, ought to e should, podemos dizer que eles são sinônimos. O should e o ought to podem se substituir, certo? Próximo, agora o must. O must tem até uma expressãozinha que tá na moda do pessoal usar agora, né? Quando eles querem falar que todo mundo tem que ter uma roupinha, uma pecinha básica, eles falam, nossa, aquela t-shirt, né? Que tá na moda, camiseta, eles chamarem de t-shirt, must have. O que é o must have? Tem que ter, né? Então, must, ele é usado quando você quer falar de algo que é obrigatório, que é um dever de alguém fazer, assim como também na forma negativa dele, ele vai ser usado para falar de uma proibição, porque se é uma obrigação que não pode ser feita, né, ela constitui-se de uma proibição. Então, olhem só os exemplos que eu coloquei para vocês. It's a dangerous area. You must use a head protection. Esta é uma área perigosa. Você tem que usar uma proteção na cabeça. Você deve usar uma proteção. Então, você tem que usar. É obrigado. Você não entra aqui se você não colocar um capacete, um troço aí para proteger a cabeça, certo? Olha de baixo. You must be home before midnight. Ok, boy? Você tem que estar em casa antes da meia-noite. Falou, garoto? Ou seja, é uma ordem, né? Sua mãe tá mandando. É para estar em casa antes da meia-noite. Então, o must é isso. Você vai usá-lo quando você quer expressar uma obrigação, um dever ou uma proibição, no caso em que ele venha na forma negativa, como eu também coloquei aí no slide para vocês. Vejam só que nesse último exemplo que eu coloquei aí para vocês com o must, olha, you must not wait here, please wait out there. Você não pode esperar aqui, por favor, aguarde lá fora. Então, o must você usa para falar de proibição quando ele está usado na forma negativa, mas na sua forma afirmativa ele é usado para falar de um dever, de uma obrigação, ou seja, algo que deve ser feito, certo? Bom, nós temos também o shall. Shall, ele é utilizado para falar de uma possibilidade futura, algo que a gente pode vir a fazer. E por causa disso, né, ele é usado às vezes em forma de convite, de sugestão. Então, olhem só. Shall we go to the beach on weekend? Vamos à praia no final de semana, né? Vamos para a praia no final de semana? Você pode estar dando uma sugestão, fazendo um convite ou tirando uma dúvida, né? A gente vai para a praia no final de semana, né? Estava planejado e tal. Então, o shall é usado para isso, uma possibilidade futura. Olha o outro exemplo. I shall arrive in London on Monday night. Eu devo chegar em Londres na segunda noite. Ou seja, uma possibilidade futura, ok? Então, esse é o shall. E por último, eu coloquei aqui para vocês o will. O will, a gente já falou sobre ele, porque em algumas gramáticas ele aparece como modal verb, como um verbo modal. Mas, na verdade, ele é uma estrutura utilizada para criar o tempo verbal futuro, simple future, na língua inglesa, né? Então, olhem só. Paul will send me a copy. O Paul me enviará uma cópia. They will be afraid if you show this. Eles vão ficar com medo se você mostrar isso, né? O will tem também a forma dele na negativa, que é will not ou want. Todos eles têm a forma negativa contraída, certo? Bom, então eu até coloquei para vocês aí, olha. I will not travel, eu não vou viajar. I won't travel, eu não vou viajar, certo? Então, will not e o want, a mesma coisa. Para ver mais esses detalhes sobre forma negativa, sobre contração, eu coloquei essas explicações todas numa apostilinha para vocês. Lá, né, no material de apoio, vocês têm uma apostilazinha onde vocês vão encontrar todos os modal verbs na forma deles primitiva, acompanhados do not, sua forma negativa, a forma interrogativa, quando vai haver uma inversão, né? Quando a gente tem a forma interrogativa, ele pula para antes do sujeito. Isso tá tudo explicadinho lá no material de apoio, tá bom? Então é isso, a explicação da parte gramatical é essa. Tô mandando as atividades para vocês fazerem e se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição, tá bom?
Beijo para todo mundo e até a próxima quinzena. Tchau!